Olá, paz de Jesus, salve Maria Imaculada! Que alegria ter você aqui para mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Honra e Fé. Muita gente tem podcast por aí, mas nenhum é igual o Honra e Fé. Por quê? Porque nos outros não tem o AD, não tem os convidados que nós temos aqui. Então, este é o melhor podcast para homens que existe, Honra e Fé. E uma alegria ter você aqui comigo mais uma vez. E quero fazer uma pergunta. Você já está inscrito no canal? Não? E o que você está esperando para se inscrever nesse canal? Outra coisa, ative o sininho aí de notificação para que quando sair o próximo episódio você seja notificado e vai lá compartilhar também para aquelas pessoas que precisam estar inscritas e fazer parte desse movimento, não é nem um grupo, é um movimento chamado Honra e Fé. Dito isto, quero convidar você para rezarmos, invocarmos a presença de Deus, nosso Senhor, e também do nosso maravilhoso intercessor, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você aí e nós aqui, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e também irmãs, porque, cada episódio eu estou descobrindo que o público feminino tem aumentado aqui no Honra e Fé. E sabe como que eu descobri isso? Algumas mulheres, elas têm assistido para depois elas enviarem para os maridos. E é interessante o jeito que elas fazem o marido assistir. Elas falam, ó, isso aqui vai ser bom para você, assiste aí. Mulherada, quero vocês mais perto neste movimento aí, para que os homens sejam alcançados por esse movimento chamado Honra e Fé. E hoje estou aqui com uma presença ilustre. Por que ilustre? Porque é um baiano lá da Bahia. Todo baiano tem que ser da Bahia, né? Então, e um baiano decidido. Por que é um homem ilustre? Luciano Landeiro, meu irmão, meu amigo, uma alegria ter você aqui conosco no Honra e Fé. E olha, eu desde que eu tive episódio com o Danilo, eu falava, Thaís, temos que ter um episódio com o Luciano Landeiro. Porque foi uma conversa com o Luciano Landeiro que eu já tinha o Danilo falado da consagração São José, mas eu conheci um verdadeiro devoto de São José que está aqui, Luciano Landeiro. Mas antes de falar de São José, gostaria que você se apresentasse para esse público que tem aumentado a cada dia do Honra e Fé. Quem é Luciano Landeiro? Bom dia, pessoal. Obrigado. O Luciano Landeiro é um pai de família, um grande amigo de nosso amigo Adenilson. É uma honra estar aqui no Honra de Fé com vocês, podendo participar desse episódio, poder ter esse bate-papo muito bacana. Sou esposo de Dona Rita, pai de Rebeca, pai de Lucas. Somos nós quatro, éramos de Salvador, Bahia. E Deus, em um determinado momento, deu um propósito na nossa vida de fazer andanças pelo Brasil. E hoje, morando em Campo Grande, mas nessas andanças, já moramos no Rio de Janeiro, Brasília, Maranhão, Aracaju. E com fé em Deus e a honra de São José, vamos fincar o pé aqui em Campo Grande. Ô, glória! Isso é maravilhoso. Gente, antes da gente dar prosseguimento no assunto de quem é Luciano, ele é pai de Rebeca. Eu gosto de falar, sou pai de Rebeca. Por que eu quero falar de Rebeca? Da dele. Porque um dia eu cheguei lá na igreja, eu tenho a minha Rebeca, que a minha Rebeca é minha bênção, rezamos para ter Rebeca. Mas eu cheguei naquele dia, cara, que a Rebeca, a Rebeca me deixou daquele jeito. Aí eu cheguei, Luciano, do céu, hoje, cara
do céu, a Rebeca me tirou do sério. E eu falei, qual a fase que vai ter tranquilidade com essas Rebeca? A tua Rebeca tem quantos anos? Hoje tem 29 anos. Ele falou, Adê, só vou te contar um fato. Porque eu achei que ele ia me acalmar e falar, não, fica tranquilo, o negócio vai passar. Aí ele falou, eu também tô assim com a minha Rebeca. Eu falei, mas tua Rebeca tem quantos anos? Ele, 29. Eu falei, mas não passa? Ele, não passa. A Rebeca tinha batido o carro dele. Bateu no meu carro. Tinha batido no meu carro, é verdade. E ele falou, fica tranquilo, só muda a fase. É sempre nossas Rebeca. Você lembra disso? A Rebeca e o meu Lucas também. Eita! Mas, Luciano, esse bate-papo que nós temos aqui, Honra e Fé, esse programa nosso é de homens que vivem a sua fé no comum da sua vida, no ordinário da vida. E o que me chama a atenção na sua vida e na vida da Rita, a Rita está aqui nos bastidores, depois vamos tirar uma foto, vamos postar uma foto com a Rita. O que mais me chama a atenção é, antes de você falar do teu ofício em si, mas a presença de São José na tua vida, na vida da Rita. É muito forte. Onde entra isso? São José, ele adentrou de uma forma muito especial na nossa vida em Brasília. No ano de 2017, quando nós fomos morar em Brasília, e um padre nos chamou para ser ministro de Eucaristia. E passamos a servir no Santo Altar, e uma das paróquias que tinha uma comunidade era São José Operário. E todas as vezes me tocava muito e servir São José Operário. E esse padre, ele tinha uma missa que ele fazia, que é toda primeira terça-feira do mês, que era para que São José Operário desse emprego àquelas pessoas que estavam desempregadas ou querendo se aposentar pelo INSS. E eu frequentava, mesmo trabalhando, muito bem empregado, eu frequentava todas as missas de São José. No momento em que ele falava assim, abram agora a sua carteira de trabalho para pedir emprego a São José, eu apresentava a São José o meu crachá, como agradecimento por honra, por ele ter me conseguido aquele emprego. Daí em diante, a São José nos ajudou muito na nossa vida, muito, muito. Tem vários fatos que eu posso te contar, que eu falava assim, São José, eu entrego a você, me diga o que é que você quer. E ele me mostrava o que ele queria. Repete essa oração aí, que ela é para você, homem. Escutas? São José, me diga o que você quer. E eu entregava a ele e ele me dizia o que ele queria. Você que está acompanhando, olha que interessante. O ofício de São José, né, ele era carpinteiro. Eu aprendi com um amigo meu, o Rony Passa, ele diz assim, Adê, quando está tudo difícil, a gente tem que invocar São José. Ele educou Jesus aqui na terra e São José é carpinteiro. Ele é bom em consertar coisas. São José conserta aquilo que está danificado. O que é que está danificado na sua vida? Seu casamento, seu trabalho, seus relacionamentos. Meu amigo, se está precisando de conserto, põe na mão de São José. São José, me diga o que você quer. Me diga o que você quer. Luciano, Bahia, só para me situar aqui, os lugares que você morou. Bahia, eu saí da Bahia, fui para o Rio de Janeiro, fiquei 5 anos no Rio de Janeiro. Tá? Esse foi o momento que eu mais me aprofundei dentro da Igreja Católica, né, onde eu conheci a verdadeira Igreja Católica e toda a minha família abraçou literalmente a Igreja Católica. Depois fomos para Brasília, ficamos por lá quase 2 anos. 1 ano e meio no Maranhão, que foi no momento em que nós ficamos na pandemia. Eu peguei Covid na pandemia, fiquei desempregado no final da pandemia e São José me ajudou, eu vou contar como. Depois de lá fui para Aracaju, em Aracaju também trabalhando, tudo tranquilo, ficamos lá 1 ano e pouco. Pedi a São José que me ajudasse novamente na porta da igreja de São José em Aracaju, parei no sinal e disse, São José, me diga o que você quer. Eu fui dormir, descansar em casa, quando eu acordei a mensagem estava no meu celular dizendo o que é que ele queria. E vim para Campo Grande depois de Aracaju. Estou aqui há quase 4 anos.
Olha que interessante, o que me chama a atenção na vida do Luciano e da Rita é que o Luciano ele é diretor hospitalar, mas em toda transferência, a transferência não é como se fosse apenas para o grupo hospitalar que ele vai gerir ali, não. Acima de tudo, é uma missão Sim, confiada por São José, São José. que a primeira coisa que ele faz é se estabelecer numa paróquia para Servir na paróquia, para continuar na minha honra e fé a São José. E antes disso, Ade, todas as vezes que tem proposta de a gente mudar de cidade, a decisão é feita pela minha família. Eu, minha esposa e meus filhos. A gente senta num café, bate papo, conversa e fala. Vamos todos? Vamos. Porque se um deles disser que não vai ninguém. Maravilha. Já que você entrou nesse assunto, me diga aí, quem é Rita Landeiro na vida do Luciano? Aí você quer que eu chore. Não, acho que não. Rita é uma mulher que eu conheci com 15 anos de idade. Ela tinha 15 anos, eu tinha 17 anos. Me apaixonei por Rita. Olhei e disse assim, essa é a mulher que eu quero casar. Namoramos 6 anos, casamos, fomos morar em um local, posso dizer assim, bem distante da cidade, um local perigoso, mas fomos lá e acreditar no projeto Família. E acreditando no projeto Família, depois de 4 meses, ela engravida da minha filha Rebeca. Tivemos Rebeca, logo depois de Rebeca, imaginamos assim, não, agora está na hora de vir mais um, está na hora de vir o Lucas, né? A gente já tinha o nome dos nossos filhos, a gente já sabia que seria Rebeca, Rafaela, Lucas e Luan, já tínhamos o nome dos 4 possíveis, né? E aí veio o Lucas no ano 2000. E foi a mulher guerreira que me ajudou em todos os momentos da minha vida. Sejam momentos bons, esteve sempre ao meu lado, sejam momentos ruins que a gente passa na vida, porque a gente passa muita tribulação na vida. De dias de dizer assim, eu não aguento mais, ela fala, erga a cabeça, volte e vá trabalhar, porque você tem um nome a zelar. Você tem que ter dignidade. E é o meu alicerce até hoje. Então, assim, tudo que a gente tem hoje em relação de construção familiar, de religião, a gente precisa ter alguém que nos ajude, que nos conduza e que nos leve. E essa pessoa é Rita. Abriu mão da vida profissional dela com essas nossas mudanças para tomar conta da família e dizer assim, ó, eu sou a mama e sou eu que cuido dos meus filhos e cuido do meu marido. Amém. Amém. Que maravilha. Não, eu disse amém porque eu confirmo isso, porque a palavra de Deus ela é muito clara. A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia. Nossa, o que nós temos nesse tempo, as pessoas elas têm bombardeado a família. Bombardeado a família, porque, inclusive, nesse livro que nós tivemos a graça, né, Luciano? A graça. Nós tivemos a graça de fazer a consagração a São José. Neste livro do Padre Donat, ele vai, no começo do livro, ali na introdução do livro, ele traz um trecho do livro da irmã Lúcia de Fátima, que ele vai dizer que a irmã Lúcia, nos seus últimos escritos, ela vai dizer assim, a batalha final entre o reino de Satanás e nosso Senhor será, escuta isso, você pai de família, você mãe de família, será contra o matrimônio e contra a família. Então, são os últimos escritos da irmã Lúcia, a última vidente de Fátima, e é impressionante isso, porque o inferno tem um projeto de destruição contra a família. Contra a família. Porque destruindo a família, ele destrói as vocações sacerdotais, religiosas, os bons casamentos. Então, irmão, que maravilha ouvir esse testemunho sobre a tua família, sobre a Rita, o alicerce. E nós, nesse tempo onde a família é tão atacada,
O que é que vocês fazem como família para se manterem firmes e fortes contra esses ataques do inimigo? Ade, eu acho que a oração, a fé e principalmente o exemplo, né? Nós precisamos ser exemplo para nossos filhos e a gente percebe isso. Hoje meu filho vai se casar agora, em outubro, né? E meu filho tem a mesma percepção que a gente, porque ele foi criado nesse ambiente familiar. Então ele hoje, quando vê certas coisas, ele se afasta, ele fala assim, ó, isso aqui não é para mim. Isso aqui, ele mesmo fala, recentemente ele foi para uma festa, agora na Copa, e depois ele pegou e levantou e veio embora. Ele fez assim, não gostei do ambiente, essas músicas não é mais para mim. Nossa. Então, eu acredito que assim, o exemplo que nós podemos ser para os nossos filhos, trazer a oração, ir para a igreja e entender que é naquele momento onde você fortalece aos domingos, quando ele fala assim, domingo com missa, semana com graça, né? Exato. Então, é quando a gente tem esse exemplo dentro de casa para mostrar aos nossos filhos, isso passa a ser sucessório. Às vezes a gente se pega comentando o porquê que eu não ia para a igreja mais cedo, né? O porquê que eu vejo às vezes na missa de 9h30 as crianças lá frequentando, e hoje a gente faz uma reflexão, né? Quanto tempo eu perdi com os meus filhos que não foram para a igreja cedo e foram mais tarde, mas graças a Deus hoje são totalmente adeptos da igreja. Meu filho frequenta a missa dominical, minha filha frequenta a missa dominical, meu filho fez acampamento, minha filha vai fazer acampamento. Minha filha hoje participa da leitura da igreja e eu acho que tudo isso, além da gente ser exemplo, é entender para ele, mostrar para eles que o fortalecimento na fé ajuda nas tribulações do dia a dia. Olha que bênção isso, né? Eu sempre falo, nos lugares que eu prego, né? Eu sempre levo isso e eu digo, a maior escola é o exemplo. Quando o filho vê o pai de joelho, quando o filho vê o pai indo à igreja, você não precisa nem falar nada. Ele vai. Ele vai. Ele vai porque se tem uma coisa que as pessoas não se preocupam hoje, e isso eu vejo, Luciano, muitos pais, eles têm uma única preocupação, em formar o filho médico, em formar o filho advogado, dentista, em deixar o filho muito bem nessa vida aqui como profissional. Não é errado. Uhum. Escuta, não é um erro. Só que a grande maioria dos pais só param nisso. Eles não têm a preocupação em preparar o filho para a vida eterna. Para a vida eterna. E eu vejo, né, eu convivo com você, eu vejo essa preocupação. E como que você prepara um filho para a vida eterna? Com exemplo. Com exemplo. E pegando um gancho seu, quando uma pregação sua, você fala assim, eu só ficarei satisfeito se eu tiver a certeza que a minha família foi para o céu. Se a minha família não for para o céu, eu errei, eu fracassei. Exato. E eu gravei muito isso para mim, Ade. Então, hoje a gente fala isso dos nossos filhos e a gente fala que a gente quer fazer com os nossos netos. Mostrar para eles também esse caminho, que é o caminho da salvação. Caminho único, é o caminho da salvação, não existe outro. Tem um episódio da sua vida que você é um testemunho até que me tocou muito, eu e a Thaís, que foi a saída de vocês do Rio de Janeiro. Aí foi uma intervenção. Foi a maior intervenção de São José na sua vida? A maior intervenção de São José, eu acho que foi mais a saída de Brasília. Brasília, como é que São José fez comigo na saída de Brasília? Eu fiquei desempregado em plena pandemia, no finalzinho de 2020, né? Eu acho por um ser humano, eu vou chamar ele de ser humano, por um ser humano, né? E aí eu cheguei, eu estava morando no Maranhão, tinha saído de Brasília, fui para o Maranhão e fiquei no Maranhão desempregado e mandei uma mensagem para o meu padre. O padre estava fazendo a missa televisiva. O padre de Brasília. O padre de Brasília, né? Padre Francisco, ele é do clero Padres Barnabitas.
E eu peguei e mandei assim, padre, coloca meu nome na missa de terça-feira, porque estou desempregado e eu preciso de ajuda de São José para poder eu trabalhar. Ele fez assim, irmão, antes de sexta-feira você está empregado. E me chamou a atenção que a missa era televisiva e a gente assistindo a missa pela televisão, e as pessoas para entender que tem que participar da missa, mesmo que seja pela televisão, com os mesmos atos e gestos que você tivesse. Então a gente sentava no sofá, ficava em pé, a gente ajoelhava, como se estivesse na Santa Missa. E foi uma surpresa quando ele, no Santo Altar, ele fez, quero pedir também pelo nosso irmão Luciano Landeiro, que pregou aqui, que serviu aqui na nossa paróquia. E aquilo me tocou, que eu tomei um susto, que eu não imaginava. Eu pedi ele para botar meu nome no Santo Altar. E ele fez essa missa, e a gente participou dessa missa de noite, né? Eu fui dormir. Quando eu cheguei de manhã, tinha uma mensagem no meu celular, vamos conversar agora de tarde, para você trabalhar para mim. E de tarde eu estava empregado e me mudei para Aracaju. Fui trabalhar em Aracaju, fiquei lá um tempo, foi bacana. Em um determinado momento, uma das coisas que eu aprendi, eu ensino muito a meu filho, AD, é a dignidade. Você tem que ser um cara digno, você tem que ter um cara honrado e ético acima de tudo. E eu fui trabalhar com um rapaz que, quando eu fui trabalhar, meu cargo competia com ele lá em Aracaju. E eu disse a ele assim, amigo Neverton, fique tranquilo que eu estou aqui para somar, eu não vou vir para substituir você. A minha função é ser superintendente, eu vou fazer atividade e tal. E um belo dia, o nosso chefe disse assim, você vai demitir, ele vai para o lugar dele. Eu disse, eu não vou fazer isso. Eu assumi o compromisso de honra com ele, que eu não vim para tomar no lugar dele. E aquilo me deixou muito chateado. Peguei minhas coisas, fui almoçar. Novamente, o sinal parou e parou na frente da igreja de São José. E eu entendi que aquilo foi o sinal de São José. E pela segunda vez eu olhei e falei assim, São José, me diga o que você quer. Não é isso que você quer para mim. Me diga o que você quer. Estou entregando nas suas mãos, que é você que vai dizer o que vai acontecer. E AD, eu fui para casa, almocei, tirei um cochilo, né? E quando eu acordei, tinha uma mensagem no meu celular marcando uma entrevista para a gente conversar. E nessa entrevista eu fechei a minha vinda para Campo Grande. Então, assim, São José, ele sempre intercede na minha vida toda vez que eu digo, me diga o que você quer, que eu vou fazer o que você quer. Nossa, é maravilhoso. São José é maravilhoso. E rezo a ladainha de São José todo santo dia. São José é maravilhoso. Tem uma expressão de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele vai dizer assim, que São José, ele fala de São José, o Salvador do meu Salvador. Porque São José, ele foi salvador de Jesus ali quando ele foge para o Egito, quando ele volta, né, ele cuida. Nossa, São José é o Salvador do meu Salvador. E aí, se São José cuidou tão bem de Jesus, olha, você que é protestante, que acompanha o programa, você não precisa teimar com nada, nem escrever nenhum comentário ofensivo aí. Problema seu não aceitar São José. Porque Deus, escuta aí, bonitão, Deus não precisava de Nossa Senhora, Deus não precisava de São José, mas ele quis. Ele quis. Ele quis. E toda pessoa que nega Nossa Senhora e nega São José, ele está brigando com Deus. Não é comigo, não é com a minha fé, não. Não é com a nossa fé. Porque Deus, ei, escuta aí, o Zé inteligente, se Deus quisesse, se ele quisesse, ele podia vir grande na terra já, soberano. Ele poderia vir soltando raios, mudando tudo. Mas ele quis nascer de Maria e ele quis ser cuidado por São José. Se Deus quis, por que a gente vai entrar na discussão de falar mal de São José, de falar mal de Maria? Ai, não, ei, Deus quis. Deus quis. E se ele quis, quem somos nós para querer discutir o assunto? Entra na tua cabeça a pessoa falar mal de Nossa Senhora, falar mal de São José? Claro que não, jamais. Vou Deus falar mal quis. do pai da minha mãe? Deus Jamais. quis, Deus quis, Deus quis. Luciano Landeiro, meu irmão, aqui eu faço questão de falar uma coisa aqui,
que quando eu gravei com o Danilo, eu não falei com o Danilo. A minha mulher, no meu período de obeso, ela sempre falava, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas eu sempre lutava, Thaís, para com isso, o dia que eu quiser eu faço, e não conseguia fazer. Aí Deus coloca 3 pessoas na minha vida. Danilo, que eu falo que o Danilo é meu médico, mas o Danilo não é médico, o Danilo, a Nayara, a doutora Nayara e o Luciano Landeiro. São as 3 pessoas que Deus usou para que eu restabelecesse minha saúde. Foi Danilo Gomes, a Nayara e o Luciano. Então eu falo que eu sou muito grato a eles, porque eu e a Thaís, a gente fala que foi um milagre de Deus na nossa vida. Mas foi um milagre de Deus que passou pela pessoa do Danilo, da Nayara e a sua. Então aqui eu quero externar minha gratidão aqui publicamente a você pela preocupação que você teve comigo e também, junto com o Danilo e com a Nayara, me ajudar a ser essa pessoa que eu sou hoje, de 77 quilos. É o mínimo que a gente poderia fazer, Ade, porque assim, também você tem que entender que você transforma vidas. E transformando vidas, a gente tem que ter uma gratidão por quem fez isso, né? Um dia, no meu acampamento, você talvez não lembre, a gente fez lá no sítio que está fazendo hoje, que é da Sagrado, e quando acabou o acampamento você falava de Rebeca, e eu abordei você, acho que você não lembra desse dia, e você falava que você abraçava a Rebeca, né? E eu falei assim, cara, você é feliz, porque eu tenho uma Rebeca que não gosta de me abraçar, né? Mas hoje essa etapa já se passou. Então, assim, minha filha tinha um pouco de resistência do abraço, né? E eu falei assim, então, naquele momento eu comecei a entender muita coisa no acampamento. E acho que essa transformação, o mínimo que a gente podia fazer de agradecer, ele assim, vamos aqui que eu vou te ajudar, irmão. Porque, e antes você vai lembrar, né? Assim, um dia você esteve lá em casa e fez assim, cara, você viu meu tênis, assim, perca aí 20 quilos que eu te dou um tênis desse. Caramba, eu pensei que ia levar 6 meses para dar um tênis para ele, com 40 dias e tive que comprar o tênis. É verdade. E a gente tava no almoço de amigos, eu falei, irmão, meu sonho é correr. Ele chegou com o tênis. Cara, ele falou, 20 quilos, o dia que você perder 20 quilos, eu vou te dar o tênis. E foi, olha, hoje eu falo, que milagre de Deus esse. Porque o Luciano, ele e a Rita, são um exemplo para mim. Eu falo que eu quis muito que a Thaís fizesse academia comigo por causa de você e a Rita. Eles fazem tudo junto. Tudo. Ele e a Rita é tudo junto. Inclusive, depois vocês vão ver na foto, eles usam camisas iguais. E hoje ele está usando aqui uma camisa da Missão Vocari. Ide a José. Eu falo para Thaís, eu falei, não, você tem que entrar. Véio. Eu sei a luta que é para minha mulher fazer caminhada, mas vai chegar a hora da gente caminhar junto. Academia ela já tá fazendo. Ó, Vitória, Thaís faz academia, Thaís vai pra academia. Quando eu viajo, ela e a Mara não passam nem na frente da academia. Ela não passa na frente. Não é verdade, é verdade. Aí eu falo, eu admiro você, é tudo você e a Rita. Tudo. Se for algum local que eu acho que minha mulher não pode ir, é um lugar indigno para eu estar presente. Nossa. Então também eu não vou. Maravilhoso. A gente faz... E recentemente, Ade, olha como isso às vezes pra gente... Deixa eu aproveitar esse gancho. Ei, ô patrão, escuta isso. Se não cabe a sua esposa, você tem que entender. Não cabe você. Se não cabe a sua esposa, não cabe você. Então, assim, a gente faz tudo junto, né? E é interessante que, por exemplo, às vezes ela chega para mim e fala assim, vamos pro happy hour? Vambora. Eu vou pro happy hour com minha esposa. Vamos assistir jogo de futebol? Vambora. Quando nós morávamos em Salvador, a gente ia pro estádio todo final de semana assistir o jogo do Bahia. E ela ia comigo. Ela é Bahia também? Ela, um determinado momento, ela foi de um lado leigo, foi Vitória. Você fez ela mudar, porque é difícil. Baiano. Foi. Ei, se tem baiano me assistindo aí, escuta!
O cara mudou a menina de Vitória pro Bahia, velho. Mudou de Vitória pro Bahia. E assim, e quando ela viu lá a torcida do Bahia, ela fez assim, amor, tô me arrepiando, nunca imaginei isso, né? E virou Bahia. Hoje é torcedora, fanática do Bahia, tem camisa do Bahia, Nossa. vai com a gente para tudo que é lugar. Então, tudo que a gente faz é junto. E recentemente, AD, a gente sentiu essa diferença. Porque nós fomos fazer um outro movimento da igreja, assim, as pessoas precisam entender que a igreja tem vários movimentos, cada um com seu querigma, cada um com sua finalidade, seu objetivo, nenhum é melhor do que o outro, são objetivos distintos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E nós fomos fazer o cursilho, né, o movimento de cursilista. Minha mulher é cursilista. De vez em quando eu acordo ela com aquela música, Decolores. Isso. A minha mulher é cursilista. Então, mas aí nós sentimos uma diferença. E Dom Vitório, eu ainda preciso, falei pra Thaís, ela tem que arrumar eu tenho que arrumar a agenda pro ano que vem, porque Dom Vitório, Isso. eu tenho, o tio da Thaís, o tio dela são do cursilho. Aí um dia eu fui confessar, Dom Vitório falou, você é cursilista? Eu falei, não, o tio Pedro nunca me convidou, ele falou, eu sou seu padrinho, eu tô com a ficha lá, Isso. Dom Vitório. Dom Vitório é meu padrinho. Só que aí, amor, o ano que vem, eu preciso ser cursilista. E foi interessante que, assim, como a gente faz tudo junto, a gente faz tudo em casal, até o acampamento que nós fizemos no momento juntos, porém em tribos diferentes, nós sentimos a diferença. Porque o cursilho é um final de semana é o homem e o outro final de semana é a mulher. Então, eu senti um pouco de diferença de ficar 4 dias sem estar com ela em um movimento da igreja. Nossa, é muita mas aí eu vou lhe contar uma grande surpresa. Qual é? É que ela imaginou que ela também não ia me ver, porque geralmente o homem que alguém leva em casa, né? E a grande surpresa foi que no último dia dela, na Santa Missa, no cursilho, eu estava presente servindo no Santo Altar. E aí ela chorou um bocado porque ela não imaginava que ia me ver lá, pensou que eu só ia me ver em casa. Então, até isso a gente sentiu um pouquinho de diferença, porque assim, poxa, a gente faz tudo junto, literalmente. Então, se a gente vai rezar o texto, ela reza comigo toda quinta-feira o texto dos homens, na paróquia. Então, mesmo sendo o texto dos homens, tem várias mulheres que estão indo. Então, também convido vocês, quinta-feira, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, o texto dos homens, que eu acho que eu já vou começando a mudar para o texto das famílias, pela quantidade de mulheres que estão indo com a gente, né? E está indo muita gente também. Nossa, que bênção. Eu falo, cara, casamento, Deus é perfeito. Quando ele disse lá no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Porque o homem só não dá bom. O homem só não dá bom, Luciano. Não, com certeza. O homem só não dá bom. Então, Deus seja louvado pela vida da Rita. Ei, você esposo, você precisa, meu irmão, você precisa olhar que a tua esposa, ela é um auxílio oportuno que Deus lhe confiou. Deus te amou tanto que te deu uma esposa. Deus nos ama tanto que nos deu uma esposa. E por meio da esposa vem todos os filhos que Deus vai nos abençoando ao longo da vida. Ô Luciano, como é manter a tua fé hoje? Porque o Luciano, ele é diretor de hospital. E ele já foi diretor de um outro hospital e hoje ele está num outro hospital aqui. Como é manter a fé num ambiente onde às vezes você é testado ali 24 horas, podemos dizer assim? Sim. Quando nós somos consagrados a São José, né? Quando você é um cristão verdadeiro, você tem que ser o cristão todos os dias, 24 horas. Eu não posso ser o cristão antes do meu trabalho ser outra pessoa, e depois pegar lá a bandeira de cristão quando você sai do seu trabalho. Eu tenho na minha mesa, aqui assim no fundo, um altar. Então, quem entra na minha sala já sabe que eu sou um católico, que eu sou um religioso, e já sabe que com quem eles vão lidar. Tem momentos que a gente tem que tomar decisões que são difíceis, tá bom? De manhã, quando eu vou trabalhar, e quando eu saio da minha casa para ir trabalhar, são 9 minutos, 10 minutos de carro. Eu faço um terço curto todos os dias, que é o terço de São José. Vai estar no link aqui o terço de São José para você, José, tá bom? pelo Spotify, eu faço todo dia.
E aí, quando tem alguma decisão difícil, eu peço literalmente que o Espírito Santo me ajude a conduzir, porque muitas vezes são decisões que podem ferir alguém, né? Mas eu tenho um lado que é muito, e esse lado meu acho que floresceu muito maior depois quando eu passei a abraçar São José, que é ser justo. Eu acho que São José fortaleceu mais ainda o significado para mim de ser um gestor justo. Então, isso para mim, eu boto acima de tudo dentro da gestão hospitalar. Eu tenho que ser justo nas decisões que eu estou tomando. Então, quando eu tenho uma decisão difícil, geralmente eu postergo 24 horas, geralmente eu preciso deitar, dormir, porque às vezes de cabeça quente a gente fala o que não deve e faz o que não quer. Então, eu procuro sempre ser justo e pedir que o Espírito Santo me ajude a conduzir. Eu já fui muito impulsivo, AD, de tomar decisão, de bater na mesa, de fazer, mas quando você lê o livro, quando você conhece a vida de São José, você não viu em nenhum momento São José bater na mesa, você não vê em nenhum momento dizer que São José gritou. Eu vi recentemente de outra instituição aqui, que o que imperava nessa instituição eram os gritos com os funcionários. Eu literalmente acabei com isso dentro da instituição. Isso não cabe dentro. Você pode pleitear e você pode querer qualquer coisa, mas você não precisa gritar, humilhar e você desfazer das pessoas. E já briguei com médico porque gritou, já botei médico para fora do centro cirúrgico porque gritou com a enfermagem e com o farmacêutico. Porque eu digo assim, eu não vou querer que você faça com ela o que ninguém aqui faz. Então, recentemente, nessa outra instituição que eu estou agora, um funcionário gritou com o outro lá e acabou pedindo para sair. Eu disse a ele, você já imaginou se essa menina chegasse em casa e falasse, você fosse o esposo dela, e ela te contasse que alguém gritou com ela, o que você faria? E aí ele refletiu e entendeu que não cabe mais isso. Então, sempre colocando a imagem e semelhança do que São José foi como o patrono de uma família, que ele seja também o patrono das minhas atitudes, das minhas ações dentro da instituição que eu trabalho. Nossa, isso é maravilhoso. Você está vendo? Você que é gestor, você é empresário, você é policial. O episódio retrasado foi um defensor público que estava falando, o Geones. Nossa, e todos são unânimes, né? Do episódio. Você é policial, mas já eu falo do Geones. Precisamos ser como São José, gente. E aí, voltando ao Geones, que foi a entrevista retrasada, o Dilson a passada, hoje o Luciano, todos são unânimes em dizer que é muito necessário e urgente nós termos como modelo de família São José. Talvez você vai falar assim, o meu modelo é Jesus. Não, Jesus é Deus, nosso Senhor. Eu estou falando pai de família, chefe de família, São José. Ele foi chefe da Sagrada Família. Deus confiou a Sagrada Família a São José. E nós precisamos urgentemente sermos imitadores de São José. Mas você vai falar, mas eu não devo imitar. Temos que imitar São José. O que o Luciano falou. São José, a gente reza na ladainha. São José justíssimo. Rogai por nós. Eu preciso. Eu louvo a Deus pela vida de São José na sua vida. Eu louvo a Deus. E eu estou falando de um homem que eu conheço. Do Luciano é um homem que eu conheço. Várias coisas me chamam muita atenção na sua vida. Uma das é o zelo que você tem como ministro extraordinário da Eucaristia. Eu sou ministro junto com ele e com a Rita. Nunca servimos juntos. É verdade. Nunca servimos juntos. Mas o zelo que você tem, o zelo que a Rita tem, meu amigo, o zelo que você tem por aquilo que é na igreja. Olha, eu já vi o Luciano,
ele tinha um gestor que vinha, um superior dele que estava acima dele, que vinha de Brasília. E ele falou, eu me lembro, ele chamava você para caminhar, você falava, primeiro eu vou cumprir minhas funções lá na igreja. Na igreja. Depois eu vou correr. E depois eu vou correr. Cara, isso é maravilhoso, esse é ser exemplo, né? Ser exemplo. Olha, Luciano, é uma alegria, primeiro, é uma alegria ser seu amigo, uma alegria ter você na minha vida, ter você, a Rita na minha vida, ter vocês na minha vida, na vida da minha família, é uma alegria. E segundo, meu irmão, que muitas outras pessoas possam olhar para a tua vida, se inspirar em você e ser devoto de São José. Com certeza. Você falou que é outro ponto que me emociona muito, é o Jesus Eucarístico, né? E a gente reconhecer que ali é vida, é Jesus, é carne, sangue, ali divindade. Então, eu procuro mesmo, e às vezes até me pego, eu e ela, assim, tem ministro que precisa ser um pouco mais zeloso com o Jesus Eucarístico, né? Mas isso é uma coisa que, assim, eu não abro mão, literalmente, então, de servir na Santa Missa, de estar lá ao lado de Jesus no Santo Altar, né? Tive a honra, no ano passado, de ajudar na formação de diversos ministros da paróquia, e a minha formação como ministro AD foi em Brasília, e foi um formador da arquidiocese, mas ele me falava sempre essa palavra que você falou, e eu faço sempre assim: peque pelo excesso de zelo. Tenha sempre zelo com as coisas que envolvem Jesus. Então, se a gente fala lá da mulher que sangrou durante muito tempo e ela acreditou que confiando, pegando na bainha, né, da roupa de Jesus, ela ia ser curada, imagine pra gente que está pegando e tocando em Jesus. Olha a honra que é a gente tocar em Jesus. Então, a gente como ministro tem que literalmente entender que a gente está tendo uma oportunidade única de tocar no Jesus Eucarístico e servir ao Jesus Eucarístico. E eu me emociono muito quando estou servindo, e me emociono muito mesmo. E vou te contar uma do Jesus Eucarístico. Quando eu me formei ministro lá em Brasília, o diácono que deu uma palestra, ele falava assim, que ele em um determinado momento, ele estava fraquejando na fé dele. E quando ele foi pegar a partícula para poder servir, pulsou, ele sentiu o pulsar na ponta do dedo dele. E aquilo fortaleceu muito a fé dele. E meu primeiro servir de ministro, né, depois que a gente que fomos consagrados no ministério, quando eu peguei o Jesus que eu botei aqui, eu olhei para ele e fiz: Jesus, tu não pulsa no meu dedo não, que eu vou cair aqui no Santo Altar, viu? Mas eu confio em você. E aí eu entreguei a Eucaristia, mas eu tive esse receio. E recentemente tive uma coisa linda na minha vida, que foi ver Dom Vitório no cursilho conversando com Jesus Eucarístico. Isso eu convido você a fazer o cursilho para você ter essa visão, que é um negócio lindo, você chora ao você ver o nosso bispo emérito conversando com Jesus com uma simplicidade, com um amor, com uma devoção, como se o Jesus estivesse ali dentro, ao lado de 30, 40 homens, e que você vê homens ali naquele momento ajoelhar, né, e se entregar ao Jesus Eucarístico pela fé e entender que Jesus está ali com a gente. Jesus Eucarístico. Tudo na nossa vida. Tudo. Jesus Eucarístico. Nossa, eu falo, quando tudo está dando errado, meu irmão, se você está nesse mar da vida, está tendo muita tempestade, se está difícil, procure uma igreja. Procure agora uma igreja. Termina esse episódio, vai procurar uma igreja. Se ajoelha aos pés do sacrário e fala para Jesus Eucarístico: Senhor, eu estou aqui, eu não estou dando conta, me ajuda. Porque eu tenho isso comigo. Nós precisamos estar mais aos pés do sacrário. Nós precisamos estar mais aos pés do sacrário. Aqui em Campo Grande nós somos muito abençoados, nós temos um santuário de adoração perpétua. Nós temos um santuário de adoração perpétua. Aqui nós estamos várias paróquias
onde Jesus é exposto 24 horas, 12 horas. Irmão, se você está perdendo o controle da vida, vai, se ajoelha aos pés do sacrário e fala para Jesus. Só fala assim para ele: eu só estou aqui, Jesus. O resto ele vai fazer. Nós precisamos estar mais com Jesus Eucarístico. Jesus é bênção. E Dom Vitório é uma bênção para nós da Arquidiocese de Campo Grande. A minha filha mais nova, Ana Teresa, ela ainda não fez a primeira Eucaristia, mas na escola, ela estuda na escola, no colégio Nossa Senhora das Graças, e lá elas aprendem que elas podem confessar a partir dos 7 anos. E ela pegou como confessor dela Dom Vitório. Ela tem que confessar com Dom Vitório. E é impressionante, toda vez que ela confessa com Dom Vitório, ela sai de lá chorando. E Dom Vitório, um coração paterno, muito maior que ele. Muito maior que ele. Toda vez que você termina a confissão, eu achava, porque ele, para as crianças, ele sempre dá um sonho de valsa depois que ele atende a confissão. Eu achava que ela confessava com ele por causa do sonho de valsa, Nossa. mas não. Ela sai de lá totalmente tocada pela confissão que ela faz com Dom Vitório. Dom Vitório é um pai nessa nossa arquidiocese. Meu irmão, eu falo, depois que eu comecei a trazer os convidados, a hora, o tempo vai, e aí eu já passei 10 minutos do nosso horário, né? Mas antes da gente terminar, eu preciso que você dê suas considerações finais, eu preciso que você fale para esses homens que precisam ser homem de honra e fé. Qual a sua mensagem para esses homens hoje, principalmente para aqueles que estão atravessando dificuldade no matrimônio, dificuldade no emprego e até aqueles que estão desempregados? Ade, joelho no chão e oração. É você confiar que, assim, eu aprendi que a família é um pedacinho do céu aqui na terra, né? Então a gente tem que cuidar da nossa família como se estivesse cuidando de um pedacinho do céu. E quando você tem uma terra, você ara, você planta, você rega todos os dias. E você precisa plantar e regar todos os dias na oração, no exemplo, e principalmente na igreja, né? A igreja, ela vai te ajudar, vai ser o seu alicerce do dia a dia. Não é à toa que a gente fala que a nossa casa é a nossa igreja doméstica. Então nós precisamos ser exemplos, nós precisamos utilizar a Sagrada Família como o nosso exemplo de vida. Então quando você vê a Sagrada Família, você vê sempre o cuidado que Maria teve com seu filho, você vê o cuidado que São José teve com o seu filho. Muitas vezes eu digo assim: Nossa Senhora, me pegue no teu colo e me carregue como carregou o menino Jesus. Me leve e me traga como a Senhora levou e trouxe o menino Jesus por diversas vezes. E não me deixa cair no mundo em perdição. Então, eu creio que é na oração, é no exemplo, no senso de justiça. Para os homens, eu digo, se consagrem a São José, busquem entender a vida de São José como foi, para que São José possa ser um exemplo de como você conduzir a sua vida, né? São José tem sido um exemplo, tem sido para mim o meu pai. Todos os dias eu digo a ele que eu entrego a ele a minha vida profissional, a minha vida como pai, e assim como ele cuidou com o menino Jesus com muita calma, com muita cautela, com muito cuidado. Você não vê muitas coisas falando de São José. Então, se isso significa que ele conduziu a família sem precisar de falar muito. Ele conduziu a família muitas vezes no olhar. Eu fui criado desse jeito. Meu pai no olhar, eu já sabia quando meu pai já não estava gostando de alguma coisa que a gente estava fazendo. Então, que nós possamos ser justos, possamos ser homens de fé e possamos ser pessoas dignas com as nossas famílias. Amém. Gente, a gente está indo para o encerramento, mas eu preciso aqui. Como surgiu no teu coração ali implantar o Terço dos Homens na paróquia? Porque não tinha. Não. O Terço dos Homens, a gente já vinha falando de São José há um tempo atrás, e eu já tinha participado do Terço dos Homens no Maranhão, e eu sentia falta de a gente ter o Terço dos Homens na paróquia.
Então, quando chegou em março do ano passado, passou a festa de São José. No início de abril, eu fiz assim, vou criar um grupo e vou chamar, vamos ver quem vai vir. E chamei vários homens, coloquei no grupo e do nada surgiu com vontade de São José. Acho que São José de noite colocou na minha cabeça assim, vamos fazer o terço dos homens. E toda quinta-feira a gente faz, é um terço diferente. A gente busca sempre fazer uma honra ao santo da semana ou o que estiver acontecendo, né? E eu pessoalmente monto todos os terços desde o dia 4 de abril do ano passado, né? E a gente entendeu que precisávamos fortalecer os homens com o joelho no chão, né? É uma das formas. A gente tem muitos homens, a nossa batalha diária pelas nossas famílias, de suprir as nossas famílias, de educar os nossos filhos, mas a gente precisa ter a batalha espiritual diariamente. Então, para fortalecer nessa batalha espiritual, a gente reconduziu o texto dos homens. E eu convido você aí do Carandabosque, você da região e você de Campo Grande. Toda quinta-feira Aí, geralmente começa às 20 horas, às logo 20 após horas, a Santa Missa. logo após a Santa Missa, o terço dos homens ali na paróquia Imaculado Coração de Maria. Minha gente, que episódio maravilhoso. Eu falo, as minhas editoras, elas pegam no meu pé porque eu me perco muito com os convidados, eu fico aqui extasiado com a conversa, porque a conversa é de Deus, mas a Thaís falou assim, amor do céu, você vai falar pro Luciano que vai gravar um segundo episódio com ele? Eu falei, é claro, porque é muita conversa, porque se a gente for falar mesmo, que a gente passe 2 horas. Então, a Thaís vai, assim como fez com o Danilo, como ela fez com o Dils, vai agendar com o Luciano mais um episódio, porque é muita conversa de Deus e sobre Deus. Agradeço você a sua paciência de mais uma vez estar conosco nesse episódio e convido você para a semana que vem estar aqui conosco mais uma vez no Honra e Fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e gratidão a Deus pela vida do Luciano e pela vida da Rita. Você vai seguir aqui depois, você vai ver a foto da Rita aqui, né? Vai ter uma fotinha da Rita aqui, você vai conhecer a Rita, que é o alicerce da vida deste homem. Deus te abençoe e até quarta-feira que vem, com a graça de Deus aqui no Honra e Fé.